Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou mostrar como funciona o astável com o 555, mas mostrando por dentro do 555, tudo nos mínimos detalhes. Esse é um trabalho que completa o anterior, que eu mostrei o 555 por dentro. Se você não viu, o link está na descrição desse vídeo. Vamos lá? O circuito do astável com o 555 é mostrado na figura. É assim que aparece no datasheet do componente. Esse é um dos circuitos mais populares na eletrônica. Com o 555 ficou mais fácil gerar uma onda quadrada e mais. Com o 555 é muito fácil controlar essa onda quadrada. O astável é um oscilador em que a saída fica oscilando entre dois estados, mas de forma bem controlada. Por isso é astável e não instável. Quando eu vi a palavrinha astável pela primeira vez, achei muito estranho. Olhei mais de uma vez para ver se eu não tinha lido errado. Não seria instável? Não, é astável mesmo. A equação é mostrada na figura. É um circuito RC. O tempo de carga e descarga é diretamente proporcional à constante de tempo RC. O importante é notar que no tempo de carga a corrente passa por RA e RB. Por isso a soma das resistências na equação. No tempo de descarga, o transistor de descarga interno do 555 é ligado e o capacitor se descarrega somente através de RB. Então o tempo de carga será sempre maior do que o tempo de descarga. É muita equação para você? Então use a tabelinha mostrada do lado. Note que o reset está ligado no positivo, então não há ata nem desata no funcionamento. A tensão sobre o capacitor é aplicada ao pino de threshold e de trigger. O transistor de descarga está ligado entre RA e RB e vai servir para descarregar o capacitor. Durante o tempo de carga, para carregar o capacitor, a corrente circula via RA mais RB. Durante o funcionamento normal, o capacitor se carrega da tensão de trigger até a tensão de threshold. Uma vez alcançada a tensão de threshold, o transistor de descarga é ligado e o capacitor pode se descarregar via RB. O capacitor se descarrega até a tensão de trigger e o ciclo reinicia. Agora vamos olhar como isso acontece por dentro. Veja que agora foi desenhado na esquerda o circuito do astável. Para deixar a explicação mais real, vou alimentar o circuito com 9 volts. O reset está ligado direto no positivo, então não ata nem desata. E o pino de controle está desligado, não interfere em nada também. O circuito RC eu desenhei de cabeça para baixo para simplificar o desenho. O importante é que a tensão no capacitor está sendo medida em relação ao terra. É o VC. Ligado nos pinos de threshold e trigger, que estão ligados juntos. Na verdade, todas as tensões estão sendo medidas em relação ao terra. Isso é importante para explicar os comparadores. Vamos partir do momento que a tensão no capacitor é igual a um valor um pouquinho menor do que 3 volts, 1/3 de VCC. Essa é exatamente a tensão de trigger. Então vou olhar para o circuito de trigger. Está marcado em amarelo. Lembram a técnica? É só traçar a corrente indo da base de Q18, que está em 3 volts, isso graças ao divisor de tensão formado pelas resistências de 5, 5 e 5K. Esse é um comparador de trigger, até a base do transistor Q15, onde está o pino de trigger. Nesse caso, a tensão na base de Q15 é menor do que a tensão de referência de 3 volts, então a corrente está circulando da base de Q18 para a base de Q15. Agora é só observar quais os transistores estão conduzindo. Estará conduzindo aqueles transistores que a corrente está passando no mesmo sentido das setas nos emissores. Nesse caso, Q15 e Q16. Os transistores Q17 e Q18 estão cortados. Por isso eu rachurei os traços das correntes e escrevi 1 nos transistores conduzindo e 0 nos cortados. Foi exatamente essa técnica que eu usei no tutorial passado para explicar o funcionamento desse circuito. Agora os transistores Q15 e Q16 deixam a corrente passar para a base do transistor Q19 que liga. O transistor Q19 vai ligado ao flip-flop formado pelos transistores Q20 e Q21. Quando o transistor Q19 é ligado, ele desvia para o terra a corrente que estava alimentando o transistor Q20 que desliga. Com o transistor Q20 desligado, agora a corrente que vem via diodo D2 e a resistência R10 podem polarizar a base do transistor Q21, que liga.
Quando o transistor Q21 liga, ele faz duas coisas. Primeiro, ele desvia a corrente de polarização da base do transistor Q22, o driver do circuito de saída. A segunda função é de retenção. Quando o transistor Q21 liga, ele também desvia a corrente que alimenta a base do transistor Q20. Por isso, eu rachurei essa linha. Agora, mesmo que o transistor Q19 desligue, o transistor Q20 não irá ligar, pois não terá mais corrente para a sua base. E seu flip-flop em ação? O flip-flop memorizou o estado anterior que desligava Q20. Fantástico esse circuito, fantástica essa eletrônica. Agora vamos para o circuito de saída. Com o transistor Q22 desligado, a corrente que vem via R6 pode polarizar o transistor Q8 e Q9 de saída, e a corrente pode fluir livremente para o LED que acende. A saída vai para o nível lógico alto, 9 volts é aplicado ao LED que liga. E pronto, o LED acende e o capacitor começa a carregar. Agora vamos ver o que acontece durante a carga do capacitor, quando a tensão no capacitor é maior do que a tensão de trigger e menor do que a tensão de threshold, mas o LED está aceso, a saída está no nível alto. Nesse nosso exemplo, a tensão é maior do que 3 volts e menor do que 6 volts. Primeiro vou ver o que acontece com o comparador do trigger. Agora a tensão na base do transistor Q15 é maior do que a tensão na base do transistor Q18. Então, a corrente entre as bases inverte. Agora, a corrente passa no sentido da seta dos transistores Q17 e Q18, que ligam, e os transistores Q15 e Q16 desligam. Com os transistores Q15 e Q16 desligados, não tem corrente para a base de Q19 que desliga. Vejam que o transistor Q20 continua desligado. Agora vou analisar o comparador de threshold. O procedimento vai ser o mesmo, mas agora vamos analisar o sentido da corrente entre as bases do transistor Q10, que está ligado no pino de threshold, e o transistor Q13, que está ligado na tensão da referência de threshold, que nesse circuito é de 6 volts, 2/3 de VCC. Nessa situação, a corrente flui da base do transistor Q13 para a base do transistor Q10. A tensão de 6 volts na referência é maior do que a tensão no pino de threshold. Nessa condição, os transistores Q13 e Q12 ligam e os transistores Q10 e Q11 desligam. O transistor de saída desse comparador é o transistor Q2. Com os transistores Q10 e Q11 desligados, não circula corrente pela base do transistor Q2, que também fica desligado. O coletor do transistor Q2 está ligado à base do transistor Q20 do flip-flop. Com o transistor Q2 desligado, nada altera no flip-flop. Ele se mantém no último estado e a saída se mantém ligada. É o flip-flop no estado de memorização. Quando o capacitor se carrega, a tensão de threshold vai ser um pouco maior do que 6 volts. Nesse caso, o sentido da corrente nos transistores do comparador de threshold se invertem. Nessa condição, Q10 e Q11 passam a conduzir. Agora o caminho para a polarização da base do transistor Q2 é fechado e o transistor Q2 liga. Quando o transistor Q2 liga, cria um caminho para a corrente de polarização do transistor Q20 do flip-flop, que liga também. Vamos ver agora o que acontece com o flip-flop. Quando o Q20 liga, uma sequência de eventos vão alterar o flip-flop. O primeiro é que a corrente de base do transistor Q21 é desviada e o transistor Q21 desliga. Quando o transistor Q21 desliga, o primeiro efeito é ligar o transistor Q22 do circuito de saída. Agora o transistor Q21 não desvia mais a corrente de base do transistor Q22. O segundo efeito é que agora a corrente de polarização pode circular via resistência R8 para a base do transistor Q20, mantendo esse transistor ligado, mesmo depois do transistor Q2 desligar. É a retenção, o circuito de memória do flip-flop. Fantástica essa eletrônica! Vamos ver agora o que acontece com a saída? Quando o transistor Q22 passa a conduzir, ele desvia a corrente da base dos transistores Q8 e Q9, que desligam, e agora não tem mais corrente circulando pelo LED, que apaga. A corrente desviada pelo transistor Q22 tem dois caminhos. Um deles liga o transistor Q23, que aterra o pino de saída. Aterrar o pino de saída nesse circuito só com um LED não tem muito significado, mas pode ser muito útil em outras aplicações.
A corrente desviada pelo transistor Q22 tem um segundo caminho, seguindo em direção ao transistor Q24, o transistor de descarga que liga. O principal efeito no circuito do astável é que o capacitor vai começar a se descarregar via RB através do transistor Q24. Logo que o capacitor começa a se descarregar, caímos na mesma situação visto antes durante a carga. A tensão de threshold é menor do que 6 V e maior do que 3 V, mas agora o LED está desligado. A saída está no nível baixo. Já analisamos essa situação para o comparador de threshold. Nesse caso, o transistor de saída do comparador Q2 está desligado. Mesmo assim, o transistor Q20 do flip-flop se mantém ligado graças à retenção. O mesmo acontece para o comparador de trigger. Nesse caso, o transistor de saída Q20 se mantém desligado e o flip-flop não se altera. Viu? Nada mudou, mas agora a saída está desligada. O flip-flop memorizou o último estado. O transistor Q4 de descarga se manteve o tempo todo ligado. Quando a tensão do capacitor cair um pouquinho abaixo de 3 V, o comparador de trigger liga a saída novamente e o ciclo se repete. Esse é o astável por dentro, mas agora o LED acende e o transistor de descarga desliga. O capacitor pode se carregar novamente. Esse é um circuito simplesmente fantástico. Você viu nesse tutorial o circuito do astável visto por dentro do 555, um circuito integrado fantástico, que mesmo hoje em dia continua merecendo toda a nossa atenção e admiração. Fantástica essa eletrônica! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!